Olá pessoal, bom dia a todos. Hoje, nesse vídeo, vou tratar aqui de uma questão proposta pelo nosso colega Wesley, né? E achei a questão realmente interessante e a pedido da nossa colega Kelly, eu resolvi gravar esse vídeo respondendo, né? Fazendo o passo a passo da solução dessa questão. É uma questão com um enunciado curto, porém utiliza algumas, né, propriedades aí de determinantes que, se bem utilizada, conduz rapidamente a uma resposta, né? Então essa questão é do vestibular da Faculdade Mackenzie, a questão de 96, que diz assim, que na igualdade dada aí embaixo como o log do determinante de 2 vezes a menos 1 na base 3 é igual ao log do determinante de 2a a menos 1 na base 27. Né? Aí ele diz que A é uma matriz quadrada de ordem 5, então essa informação é importante para a gente, vou grifar aqui, com um determinante não nulo. Então, se o determinante não é nulo, ele pede para a gente calcular quem é esse determinante A, certo? Então, para abordar essa questão, coloquei aqui na página seguinte, no enunciado, e tem essas propriedades que a gente pode utilizar, né? A primeira propriedade aqui é que o determinante de um número real qualquer multiplicado por A, né, o determinante disso daqui, é k elevado a n vezes o determinante de A, onde k pertence aos reais, e esse n aqui é um número natural que vai depender da ordem da matriz, né? Por isso que eu grifei essa parte aqui que fala que é a matriz de quinta ordem, ou seja, de grau 5, né? Então aqui, ó, o nosso n para a nossa questão é igual a 5, né? É esse n que estar aqui na potência. E a outra propriedade é o teorema de Binet, que vai ser bastante útil, que diz que o determinante de um produto de matrizes é igual ao produto do determinante dessas matrizes, né? Então, assim, ressaltando aqui essas propriedades, e vamos utilizar também propriedades de logaritmo, desculpem, que eu vou citar mais adiante, né? Primeiro vamos trabalhar aqui os determinantes, propriamente ditos, né? Então, primeira coisa que nós temos aqui dentro dos colchetes são determinante de 2 vezes a menos 1 e aqui determinante de 2a elevado a menos 1. Né? São coisas diferentes, então a gente vai tratar de forma diferente. Né? Esse primeiro aqui, o determinante de 2 vezes a menos 1, né? A solução disso daqui envolve a primeira propriedade. Por quê? Porque no nosso caso aqui, esse vai ser o valor de k, né? Esse aqui é o nosso k. E lembrando que o n é igual a 5, né? Por A se tratar de uma matriz de quinta ordem. Então, de acordo com essa propriedade, determinante de k vezes a é k elevado a n determinante de a. Então, determinante de 2 vezes a menos 1 é 2 elevado a n, no nosso caso 5, vezes o determinante de a elevado a menos 1. Certo? Aí, mas outro detalhe, né? O nosso problema está pedindo para calcular o determinante de a, né? Não o determinante de a menos 1. Porém, existe uma maneira de se escrever o determinante de a menos 1 em função do valor do determinante de a, né? Como que a gente faz isso? Basta lembrar do seguinte, que o produto, né, de uma matriz pela sua inversa é igual à identidade, né? Então, se nós aplicarmos a operação de determinante de ambos os lados da equação, vai ficar assim, ó, determinante de a vezes a menos 1 é igual ao determinante de i, né? Então, aplicando o teorema de Binet, né, onde tem aqui o determinante de um produto de matrizes, vai ser igual ao produto do determinante delas. Aí nós vamos ter o determinante de A multiplicado pelo determinante de A menos 1 é igual ao determinante da identidade, que vale 1. Né? Assim, temos que o determinante de A menos 1 é o que? O determinante de A está multiplicando, passa dividindo. Né?
é 1 sobre o determinante de A, né? Então, temos aqui um primeiro resultado pertinente que nós utilizaremos em seguida, né? Outra observação que a gente deve fazer, como eu disse de início, é esse outro colchete aqui no lado direito da equação, que a gente tem que calcular quem é o determinante de 2A a menos 1, né? Então, fizemos primeiro esse aqui, né? Agora vamos fazer o outro, que é calcular o determinante de 2A a menos 1, né? Então, mais uma vez, a gente vai utilizar aqui o teorema de Binet, né? Lembrando que 2A é uma matriz, né? Uma matriz A multiplicada por 2 resulta em uma outra matriz. E aqui ele pede para a gente calcular o inverso determinante dessa matriz. Então, assim como a gente viu nesse resultado expresso aqui acima, temos que o determinante do inverso da matriz A é 1 sobre o determinante de A. Então, o determinante do inverso de 2A será 1 sobre... Deixa eu colocar retinho aqui, né? 1 sobre o determinante de 2A. Certo? Porém, vamos lembrar aqui da primeira propriedade, né? Então, onde o determinante de 2 vezes A é 2 elevado a n vezes o determinante de A. Como o nosso n é 5, então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 5 determinante de A, que por sua vez é igual a 1 sobre 2 a 5 é 32. 32 determinante de A, né? Então, nós temos já os resultados dos determinantes dentro aqui dos colchetes, todos escritos em função de A, né? Então, agora vamos reescrever a nossa equação logarítmica utilizando esses valores de determinante que nós temos. Então, assim, nós vamos ter o seguinte, que é o logaritmo na base 3, determinante de 2 vezes A menos 1 é o quê? Tá aqui, ó. Sim, eu esqueci de completar esse cálculo, né? 2 elevado a 5 é 32, né? E determinante de 2 vezes A menos 1 é 1 sobre determinante de A. Então, aqui vai ficar 32 dividido pelo determinante de A, né? E o outro é 1 sobre 32 determinante de A, né? Então, vamos lá. Determinante de 2 vezes A menos 1, então é 32 sobre determinante de A. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Um parênteses grande, 32 determinante de A. E do outro lado, logaritmo na base 27 de determinante de 2A menos 1, 1 sobre 32 determinante de A. Certo? Agora, para prosseguir os cálculos, a gente vai lembrar aqui de duas propriedades dos logaritmos. Vou colocar aqui embaixo. Quem são essas propriedades? A primeira é a propriedade da mudança de base, né? Quando você tem aqui um logaritmo de, por exemplo, de A na base B, você pode escrever isso como logaritmo de A sobre, sobre logaritmo de B, e a base a gente escolhe, digamos, seja uma base C qualquer, né? Então você pode escolher a base que você quer escrever o seu logaritmo fazendo isso, né? E outra propriedade, deixa eu ver aqui, sim, é da potência, né? Que diz assim, ó, pega aqui um número k multiplicado pelo logaritmo de A na base B, isso é a mesma coisa
aqui o logaritmo de a elevado a k na base b. Então, de início, são essas duas propriedades que nós vamos precisar. Então, prosseguindo os cálculos, né? Logaritmo, vou repetir essa primeira, né? Dizer que logaritmo na base 3 de 32 sobre determinante de A é igual. Aí, para mim, é conveniente mudar a base desse logaritmo para ficar tudo na base 3. Né? Assim, se ambos estiverem na base 3, basta igualar os argumentos. Né? Ou, tem outras maneiras de eliminar. Né? Eu prefiro colocar na mesma base. Né? Então, como eu disse, eu aplicando essa propriedade, vai ser o quê? Vai ser o logaritmo desse número que está aqui. Eu vou até escrever mais embaixo. Aqui essa parte. Aqui. Né? Aí, por essa propriedade, nós temos o seguinte, que o logaritmo de A, ou seja, esse termo que está aqui todo é o A. Né? Então, vai ser o logaritmo de A na base C, que eu estou escolhendo, ou seja, eu vou escolher a base 3. Então, assim, o logaritmo de 1 sobre 32 determinante de A na base 3. Né? Dividido pelo o logaritmo da base, né? Que no caso aqui, minha antiga base era 27, na base que eu escolhi, que é a 3. Né? Logaritmo de 27 na base 3. Ok? Então, continuando, vamos prosseguir o cálculo. E vamos ter o seguinte, logaritmo de 27 na base 3 é 3. Certo? Por quê? Porque eu preciso fazer 3 elevado a 3 para obter 27. Né? Então, eu tenho tudo isso aqui dividido por 3. Logo, esse 3 que está dividindo passa para o outro lado da equação multiplicando. Né? E desse lado vai sobrar só o quê? Vai sobrar o log na base 3 de 1 sobre 32 determinante de A. Certo? Então, só repetindo. Isso aqui é uma divisão, né? Um logaritmo dividido pelo outro. Só que o denominador eu já sei calcular. Né? Logaritmo de 27 na base 3 é 3. Né? Então, eu tenho todo esse logaritmo dividido por 3. Como esse 3 está dividindo, passou para o outro lado da equação multiplicando. Está aqui ele. Ó. Ele estava aqui, veio para o primeiro membro da equação. Okay? Então, é agora nesse momento que a gente utiliza a outra propriedade. Ó. Eu tenho um número real multiplicado por um logaritmo. Né? Um número real multiplicado por um logaritmo. Eu pego esse número real e passo para a potência desse número aqui. Se eu não me engano, ele se chama logaritmando. Né? Mas eu vou verificar isso depois. Né? Então, esse K passa como potência do valor de A. Lembrando que o A é tudo isso aqui. Ó, o 32 sobre determinante de A. Então, vamos escrever isso. Né? Vai ficar como... Espera aí. Como eu já havia copiado, né? Vamos só colar aqui novamente. E esse 3, eu continuar colocando ele destacado aqui, ele vai passar como potência desse termo. Okay? E o outro lado da equação a gente reescreve. Fica log na base 3 de 1 dividido por 32 determinante de A. Então, olha só, tem o log de 3 de um lado, o log de 3 do outro lado. Né? Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, se eu tenho log
de A na base B igual a log de C na base B, logo eu tenho A igual a C, certo? Ou seja, esses termos aqui tem que ser iguais se as bases são as mesmas, né? Então, o que eu vou fazer é igualar esses dois termos. Então, vamos ter aqui o 32, né? Vou copiar aqui novamente, só que dessa vez sem o logaritmo, e também ele está elevado ao cubo, né? Vai ser igual, log não, vai ser igual a 1 sobre 32 determinante de A. Agora, tá quase terminando as contas mesmo. É só uma álgebra simples, né? Prestar atenção no que a gente está fazendo. E vai ficar da seguinte forma. Aqui convém que a gente colocar o 32 de novo em forma de potência, né? Fica 2 elevado a 5. Então, primeiro eu vou reescrever assim, ó. Aqui, ó. 2 elevado a 5 dividido pelo determinante de A, tudo isso elevado a 3. É igual a 1 sobre 2 elevado a 5 determinante de A. Por quê? Porque como é uma fração elevada a uma potência, cada termo da fração será elevado a essa potência. Então, vou ter 2 elevado a 5 elevado a 3. Né? Quando você tem aqui ó, uma observação, 2 elevado a 5 elevado a 3. Né? Potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, 2 elevado a 5 vezes 3 fica 2 elevado a 15, dividido pelo, aqui eu vou colocar entre colchetes novamente, né? Determinante de A elevado ao cubo. Né? Aí, por que entre colchetes? Porque se eu colocasse determinante de A ao cubo, significa que eu estaria calculando o determinante de uma matriz que está elevada ao cubo. E não é verdade. Aqui eu estou primeiro calculando o determinante da matriz e depois elevando esse valor ao cubo. Há uma diferença grande nessas duas abordagens. Né? Então, aqui não está muito bem visível, vou colocar assim, 3. Né? E aqui, 1 sobre 2 elevado a 5 vezes o determinante de A. Né? Lembrando que o determinante ele é um número. Né? Então, a gente tem que tratá-lo dessa forma. Então, dessa forma, o que eu posso fazer? Esse 2 elevado a 5 que está dividindo, né? Ele passa, todo 2 elevado a 5 vezes determinante de A, ele passa multiplicando. Né? Aí vou ter o seguinte, ó, 2 elevado a 15 vezes 2 elevado a 5 determinante de A vai ser igual a mesma coisa desse termo aqui, ó, que passa multiplicando por outro lado. Né? É o famoso multiplicar cruzado, né? Ou cruz credo, como alguns chamam também. Então, esse termo passou multiplicando para lá, esse termo aqui de baixo passa multiplicando do outro lado. Aqui vai ficar o determinante de A também elevado ao cubo. Então, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 15 fica 2 elevado a 20. Né? E o determinante de A sozinho aqui multiplicando, posso passar para o outro lado dividindo. Vai ficar aqui, ó, determinante de A ao cubo dividido pelo determinante de A. Então, eu tenho 2 elevado a 20. Um número elevado ao cubo dividido por esse número vai ficar esse número ao quadrado. Então, vai ser determinante de A ao quadrado. Né? Como eu quero o determinante de A, esse quadrado eu vou passar para o primeiro método da equação em forma de raiz. Né? Então, eu vou ter a raiz de 2 elevado a 20 igual ao determinante de A. Ou seja, o determinante de A vai ser igual a raiz de 2 elevado a 20 é 2 elevado a 10, né? Porque raiz
a outra observação, né? Raiz de 2 elevado a 20 é a mesma coisa que 2 elevado a 20 elevado a 1 sobre 2. Essa raiz ela é a potência meio, né? Então, como eu falei anteriormente, potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. 20 vezes meio fica 20 sobre 2. Então, fica 2 elevado a 10. Né? E esse, portanto, é o valor do nosso determinante A. Assim, a resposta correta seria a letra B, né? 2 elevado a 10. Está aí uma excelente questão envolvendo determinantes que mostra como esses conceitos eles não estão isolados, né? A gente utilizou aqui várias propriedades de determinantes e de quebra, algumas envolvendo logaritmos para poder conseguir resolver essa questão. Então, obrigado aí ao Wesley por ter proposto a questão, realmente muito interessante e valeu esse vídeo aqui. Então, obrigado a todos, espero que tenham aproveitado e bons estudos. Até o próximo.